As ruas do Rio de Janeiro pulsavam com a energia que só o Brasil conhece. O som do samba ecoava nas esquinas, crianças chutavam bolas improvisadas nas calçadas e o cheiro de pão de queijo quente misturava-se ao ar salgado vindo do mar. Era um dia qualquer, mas para Ronaldinho Gaúcho, lenda viva do futebol mundial, não era apenas mais um dia. Ele caminhava pela favela da Rocinha sem camisa de time, sem o sorriso famoso, apenas um homem comum com uma missão. Ronaldinho, o mago da bola, o rei do elástico, o jogador que encantou o mundo com dribles impossíveis e alegria contagiante, havia pendurado as chuteiras, mas nunca deixou de carregar o futebol no peito. Agora, seu coração batia por outro motivo. Rumores inquietantes sobre a Academia Estrela do Futuro, um dos centros de formação de jovens jogadores mais prestigiados do Rio. Diziam que ali, onde o sonho de milhares de garotos deveria florescer, o talento era sufocado por preconceito. Treinadores escolhiam a dedo quem merecia atenção, favorecendo filhos de famílias ricas, com chuteiras de marca e pais influentes, enquanto meninos das favelas, com bolas remendadas e sonhos gigantes, eram ignorados ou expulsos. Ronaldinho ouviu as denúncias, algumas anônimas, outras detalhadas, enviadas por pais furiosos ou garotos de coração partido. Ele poderia ter mandado uma equipe de investigação, poderia ter feito uma ligação para a federação, mas não. Ele queria ver com os próprios olhos, queria sentir a verdade. Então decidiu ir até lá, sem aviso, sem entourage, apenas ele, o sol do Rio e uma promessa silenciosa de fazer justiça. Com um boné velho cobrindo os cachos, uma camiseta desbotada e um short que já vira dias melhores, Ronaldinho parecia qualquer um. Suas chuteiras, gastas de propósito, rangiam contra o asfalto quente enquanto ele subia a ladeira rumo à academia, localizada numa área nobre, cercada por muros altos e placas brilhantes prometendo o futuro do futebol. O portão de entrada era imponente, com seguranças de braços cruzados e um letreiro que dizia: somente para os melhores. Ronaldinho respirou fundo, ajustou o boné e entrou. O campo principal, verde e impecável, contrastava com a poeira das ruas que ele acabara de deixar. Garotos corriam, treinadores gritavam e pais assistiam das arquibancadas, alguns anotando cada movimento dos filhos em caderninhos. Mas havia algo no ar, uma tensão que Ronaldinho, com seu instinto afiado, logo percebeu. Os meninos de uniformes caros recebiam instruções detalhadas, tapinhas nas costas, enquanto outros, com camisetas rasgadas e tênis furados, eram relegados a exercícios secundários ou simplesmente mandados esperar. Ele caminhou até a recepção, onde uma jovem atendente, Ana, de uns 20 anos, o cumprimentou com um sorriso hesitante. Boa tarde, senhor. Como posso ajudar? A voz dela era gentil, mas seus olhos percorreram a roupa de Ronaldinho com uma dúvida mal disfarçada. Quero saber como funciona para testar no time. Tô querendo treinar aqui, respondeu ele, com um sotaque carioca propositalmente exagerado, como se fosse apenas mais um sonhador das ruas. Ana começou a explicar o processo. Testes semanais, taxas de inscrição, necessidade de comprovantes financeiros. Ronaldinho ouvia, assentindo, quando uma voz cortante interrompeu. Ele tá desperdiçando seu tempo, Ana. Olha para esse cara. Não tem cara de jogador, não tem nem chuteira decente. Quem falou foi Carlos Mendes, o treinador principal, um homem de meia idade com óculos escuros e uma prancheta na mão, que emergiu do campo como se fosse dono do lugar. Ele parou a poucos metros de Ronaldinho, medindo-o de cima a baixo com um desprezo que não se esforçava para esconder. Aqui não é lugar para qualquer um. Isso é uma academia de elite, não um campinho de várzea. Ana hesitou, claramente desconfortável. Mas Ronaldinho permaneceu calmo. Eu só quero uma chance, chefe. Posso mostrar o que sei fazer com a bola. Mendes riu, uma risada seca que ecoou pelo pátio. Mostrar o quê? Como cair na grama? Vá embora antes que eu chame a segurança. 2 assistentes de Mendes, Rafael e Tiago, que observavam de longe, se aproximaram, rindo baixo. Rafael, um homem magro com uma tatuagem no braço, cochichou alto o suficiente para ser ouvido. Esse aí deve ter aprendido a chutar bola com os pés descalços na favela. Tiago, mais jovem, completou. Ou roubando bola dos outros. As palavras cortaram o ar como facas, mas Ronaldinho não se alterou. Ele sabia que aquele era o teste, não o dele, mas o deles. Oisayogazem, me dá 5 minutos no campo, insistiu Ronaldinho com a voz firme, mas sem levantar o tom. Mendes cruzou os braços, o sorriso sarcástico ainda estampado no rosto. 5 minutos? Você não merece nem 5 segundos.
Olha pra você, cara. Parece que saiu de um beco. Aqui formamos campeões, não mendigos. Ana, ainda na recepção, tentou interceder. Senhor Mendes, talvez a gente possa deixar ele tentar. Não custa nada. Mas Mendes a cortou com um gesto. Você é nova aqui, Ana. Ainda não aprendeu a separar o joio do trigo. Esse aí é joio. E dos ruins. Nesse momento, um garoto magro de uns 14 anos, chamado João, que estava treinando num canto afastado do campo, parou o que fazia. João era da Maré, uma das favelas mais duras do Rio, e tinha conquistado uma vaga na academia por pura teimosia e talento. Ele viu Ronaldinho, ouviu as provocações, e algo no jeito do desconhecido, manejar a bola que pegara do chão o fez franzir a testa. Era familiar, muito familiar. João largou a bola e caminhou até o grupo, ignorando o olhar fulminante de Rafael. Deixa ele jogar, professor. Ele tá pedindo uma chance. Qual é o problema? Mendes virou-se para João com raiva. Você, cala a boca e volta pro seu canto. Já te falei para não se meter com quem não é da sua laia. Mas João não recuou. Se ele é tão ruim assim, deixa ele fazer papel de bobo. Ou vocês estão com medo? A provocação de João fez o clima esquentar. Alguns pais nas arquibancadas começaram a prestar atenção, murmurando entre si. Um homem de terno, Marcelo, que acompanhava o filho, franziu o senho, incomodado com a cena. Ele pegou o celular e começou a gravar sem alarde, apenas apontando a câmera para o confronto. Ronaldinho, percebendo a oportunidade, decidiu elevar o jogo. Tá bom, então. Me dá uma bola e um pedaço de campo. Se eu não mostrar nada, eu saio sem reclamar. Mendes riu novamente, agora com um toque de irritação. Você quer se humilhar? Beleza. Rafael, pega uma bola para esse palhaço. Rafael jogou uma bola velha, meio murcha, na direção de Ronaldinho, que a pegou no ar com um toque suave, fazendo-a girar no dedo como se fosse uma bola de basquete. O gesto, tão natural para ele, fez algumas crianças nas arquibancadas rirem e apontarem. Ronaldinho caminhou até um espaço vazio do campo, seguido por olhares curiosos e zombeteiros. Mendes gritou: Vai, mostra o que sabe, rei da favela. Lai. O que aconteceu nos minutos seguintes foi como uma pintura em movimento. Ronaldinho tocou a bola com a ponta do pé, levantando-a com um controle que parecia desafiar a gravidade. Ele começou com um elástico, o drible que o tornou famoso, fazendo a bola dançar de um lado para o outro como se estivesse viva. Depois emendou uma sequência de embaixadinhas, passando a bola por trás do pescoço, pelos ombros, equilibrando-a na testa. A bola murcha, que deveria ser um obstáculo, tornou-se uma extensão do seu corpo. Ele chutou contra uma trave a 20 metros, acertando o ângulo com uma precisão cirúrgica, e a bola voltou direto para seu pé, como se obedecesse a um comando. As crianças pararam de treinar. Os pais nas arquibancadas se levantaram. Até Ana, da recepção, deixou o balcão para ver melhor. João, com os olhos brilhando, gritou: Eu sabia, é ele! Mas Mendes não estava convencido. Isso é truque de circo, não é futebol. Qualquer um faz isso na praia. Quer impressionar? Enfrenta um dos nossos. Mendes chamou Lucas, um dos melhores alunos da academia. Um garoto de 16 anos, alto, rápido e com um contrato já assinado com um clube europeu. Mostra pra esse cara como se joga de verdade, ordenou Mendes. Lucas, confiante, posicionou-se no meio do campo, com a bola. Ronaldinho apenas sorriu, aquele sorriso que já desarmou defesas inteiras. O jogo começou, e Lucas tentou driblar. Mas Ronaldinho, com um movimento quase preguiçoso, roubou a bola com um toque leve, deixando o garoto no chão. Em seguida, passou a bola por cima de Lucas com um chapéu perfeito, girou o corpo e, sem deixar a bola tocar o chão, chutou para o gol, acertando o travessão com um som que ecoou como um trovão. A multidão, agora numerosa, explodiu em aplausos. Marcelo, o pai que gravava, postou o vídeo no Instagram com a legenda: Quem é esse cara na estrela do futuro? Parece o Ronaldinho. O vídeo começou a viralizar, com milhares de visualizações em minutos. Mas Mendes não cedeu. Isso não prova nada. Ele tá fazendo showzinho para enganar vocês. Esse cara é um impostor. Rafael e Thiago concordaram, rindo e apontando para as chuteiras gastas de Ronaldinho. Olha o tênis dele. Isso é coisa de quem nunca entrou num campo de verdade. Nesse momento, João, já sem paciência, gritou: Vocês não estão vendo? É o Ronaldinho Gaúcho. Eu vi ele jogar na TV desde pequeno. Esse é o jeito dele. A multidão começou a murmurar. Alguns pais puxaram os celulares, procurando fotos antigas do craque. Uma mulher, Carla, que assistia com o filho, gritou:
É ele mesmo. Eu vi ele no Maracanã em 2002. Mas Mendes estava cego pela arrogância. Ronaldinho? Essa é boa. Ronaldinho tá em Ibiza gastando milhões, não aqui com um boné furado. Segurança. Tira esse cara daqui. O segurança, um homem corpulento chamado Diego, avançou com passos pesados. Senhor, é melhor sair antes que isso vire problema. Aqui não é lugar para brincadeira. Ronaldinho, ainda segurando a bola, olhou para Diego com calma. Eu só pedi para jogar. Se não querem, eu vou. Mas antes, me diz. Por que vocês tratam os garotos assim? Por que só os ricos têm chance? A pergunta pegou Diego desprevenido, mas Mendes respondeu por ele. Porque aqui é para quem pode pagar, para quem tem futuro, não para quem vem da favela achando que sabe chutar bola. As palavras de Mendes caíram como um soco. João, que ouvira tudo, apertou os punhos. Isso é mentira. Eu vim da Maré e sou melhor que metade dos riquinhos daqui. Mendes virou-se para João com raiva. Você tá a um passo de ser expulso, moleque. Cala a boca. Mas a multidão já não estava do lado de Mendes. Marcelo, ainda filmando, gritou. Isso tá errado. Deixa o cara jogar. Outros pais começaram a apoiar, alguns batendo palmas, outros gritando para Ronaldinho continuar. Uma adolescente, Luana, que estava na arquibancada, postou no Twitter. Tá rolando um absurdo na Estrela do Futuro. Um cara tá humilhando no campo e o treinador quer expulsar ele. Parece o Ronaldinho. O tweet explodiu, com retweets de fãs de futebol por todo o Brasil. Ronaldinho, sentindo o momento, decidiu que era a hora. Ele tirou o boné lentamente, revelando o rosto inconfundível. O sorriso largo, os olhos brilhantes, a energia que só ele tinha. Eu sou Ronaldinho Gaúcho, disse, com uma simplicidade que fez o silêncio tomar conta do campo. E vim aqui para ver o que está acontecendo com os sonhos dos garotos. O impacto foi imediato. Ana deixou cair a caneta que segurava. João gritou de alegria, pulando como se tivesse marcado um gol. A multidão explodiu em aplausos, gritos, assóbios. Mendes ficou pálido, a prancheta escorregando de suas mãos. Rafael e Tiago trocaram olhares de pânico. Diego, o segurança, deu um passo atrás, murmurando: Meu Deus, é ele mesmo. Marcelo, ainda filmando, narrava ao vivo: É o Ronaldinho. Ele tá aqui. E o treinador acabou de se ferrar. O vídeo já tinha dezenas de milhares de visualizações, com comentários como: Isso é épico, e acabou pro Mendes. Mas Ronaldinho não estava ali para humilhar ninguém. Ele olhou para Mendes e disse, com a voz firme: Eu construí minha carreira para mostrar que o futebol é para todos. Não para quem tem dinheiro, não para quem tem chuteira bonita. Para todos. E o que vi aqui hoje está errado. Ele puxou o celular do bolso, um modelo simples que usava para ocasiões como aquela, e mandou uma mensagem para seu velho amigo Zé Roberto, ex-jogador e agora dirigente da Federação Carioca. Zé, preciso de você aqui na Estrela do Futuro. Tem coisa feia acontecendo. Em seguida, ligou para sua assessora, Clara, que estava a poucos quilômetros dali. Clara, ativa o contato com a federação e a imprensa. Quero uma investigação completa dessa academia. Ninguém sai até isso ser resolvido. Ronaldinho guardou o celular e virou-se para a multidão, que agora o cercava como se ele fosse um rei, retornando ao trono. Vocês que estão aqui, pais, garotos, torcedores, o futebol é nosso, não deixa ninguém tirar isso de vocês. E a partir de hoje, essa academia vai mudar. Mendes tentou se defender. Você não entende, Ronaldinho. A gente precisa filtrar. Nem todo mundo tem condição de ser jogador. A gente está protegendo o nível da academia. Mas suas palavras soaram vazias. João, ainda vibrando, gritou: Protegendo o quê? Vocês expulsaram o Pedro, meu amigo, porque ele não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Ele era melhor que todo mundo. Outros garotos começaram a falar, contando histórias de amigos que foram dispensados por não se encaixarem ou por virem de comunidades pobres. Ronaldinho ouviu tudo, seu rosto ficando mais sério a cada relato. Ele olhou para Mendes e disse: Você não está protegendo nada, está matando sonhos, e isso acaba agora. Enquanto a multidão aplaudia, Clara chegou ao local, acompanhada por 2 representantes da federação e um jornalista local que já cobria a história. Ronaldinho reuniu todos no centro do campo, com Mendes, Rafael e Tiago visivelmente nervosos. A partir de agora, anunciou, essa academia está sob investigação. Quem for responsável por essa discriminação não vai mais trabalhar aqui. E os garotos que foram rejeitados vão ter a chance que merecem. Ele olhou para João, que sorria de orelha a orelha. Você, João, vai liderar o primeiro treino aberto que a gente vai organizar. Todo mundo vai ter chance, entendeu?
João assentiu, os olhos marejados. O sol começava a se pôr, tingindo o céu do rio de laranja e roxo. Ronaldinho pegou a bola, fez uma embaixadinha e passou para João, que a devolveu com um toque preciso. A multidão vibrou e o vídeo de Marcelo já passava de 1 milhão de visualizações. Mendes, Rafael e Thiago foram escoltados para fora do campo, enquanto os garotos corriam para abraçar Ronaldinho. Ele não veio para se vingar. Veio para consertar o que estava quebrado. E ali, sob o sol do rio, com a bola nos pés e o povo ao seu lado, Ronaldinho Gaúcho provou que sua magia ia muito além do gramado. Era uma magia que mudava vidas. O sol escaldante do Rio de Janeiro já não queimava tanto quando Ronaldinho Gaúcho voltou à Academia Estrela do Futuro, semanas após o confronto que abalou o mundo do futebol carioca. Desta vez, ele não veio disfarçado. Não havia boné velho ou chuteiras gastas. Vestia sua icônica camisa 10, com um sorriso que já encantara estádios lotados e corações pelo mundo. A academia, outrora um símbolo de elitismo, estava diferente. Os muros altos agora exibiam murais coloridos pintados por artistas de favelas, com imagens de crianças chutando bolas e frases como "O futebol é de todos". O campo, antes reservado aos escolhidos, estava cheio de garotos de todos os cantos da cidade, das mansões de Ipanema às vielas da Maré. Ronaldinho havia prometido mudança, e agora estava ali para cumprir. Ele anunciou um torneio aberto, o Copa Sorriso, onde qualquer jovem, rico ou pobre, poderia mostrar seu talento. Mas a missão não seria fácil. Um grupo de ex-treinadores, liderados por aliados de Carlos Mendes, tramava nas sombras para sabotar o evento, espalhando mentiras e pressionando garotos a desistirem. Ronaldinho, com a ajuda de João, de velhos amigos do futebol e da própria comunidade, transformaria aquele campo num palco de união, talento e justiça, provando que o futebol brasileiro podia ser mais do que um negócio. Podia ser um sonho vivo. O torneio foi anunciado com cartazes espalhados pelo Rio, nas redes sociais e até em programas de rádio comunitários. Ronaldinho queria que todos soubessem. A Copa Sorriso não tinha taxa de inscrição, não exigia uniforme caro, apenas paixão e vontade. Ele passou dias visitando favelas, conversando com famílias, convencendo pais desconfiados de que seus filhos teriam uma chance real. Numa dessas visitas, na comunidade do Vidigal, conheceu Maria, mãe de um garoto chamado Pedro, que fora expulso da academia por não pagar a mensalidade. Ele chora até hoje por causa disso, disse Maria com os olhos marejados. Ronaldinho apertou a mão dela e prometeu: Pedro vai jogar e você vai ver ele brilhar. Ele levou Pedro ao campo de treino, onde João, agora um líder entre os garotos, o recebeu como irmão. Mas nem todos estavam felizes com a nova energia da academia. Nos bastidores, Rafael e Thiago, os ex-assistentes de Mendes, junto com um treinador afastado chamado Eduardo, espalhavam rumores. Eles contatavam pais de alunos ricos, dizendo que o torneio era uma bagunça e que Ronaldinho queria enfiar favelados no lugar de seus filhos. Alguns garotos de comunidades pobres receberam mensagens anônimas, ameaçando-os caso participassem. Ronaldinho soube disso por Clara, sua assessora, que monitorava as redes. Eles estão tentando boicotar, Dinho? Quer que a gente chame a polícia? Perguntou ela. Ronaldinho balançou a cabeça. Não. Vamos resolver isso no campo, com bola no pé e verdade na cara. O dia do torneio chegou, e o campo da Estrela do Futuro parecia uma festa de São João. Bandeiras coloridas tremulavam, barraquinhas vendiam acarajé e suco de caju, e uma banda de pagode animava a multidão. Ronaldinho havia convidado lendas do futebol brasileiro para apadrinhar o evento. Romário, com seu jeito debochado, apareceu distribuindo autógrafos. Bebeto, sempre elegante, conversava com os pais, e até Zico, o rei do Maracanã, mandou uma mensagem de apoio projetada num telão. Mas o verdadeiro brilho estava nos garotos. Eram 16 times, misturando meninos de todas as origens. Pedro, da Vidigal, jogava ao lado de Lucas, o aluno rico que Ronaldinho enfrentara no primeiro dia. João liderava um time de garotos da Maré, com camisetas improvisadas mas olhos cheios de fogo. Ronaldinho caminhava entre eles, dando conselhos, ajustando chuteiras, rindo como se fosse um dos meninos. Joga solto, deixa a bola cantar, dizia ele, enquanto a multidão crescia, com famílias inteiras chegando de ônibus, motos e até a pé. Mas a tensão pairava. Clara interceptou uma conversa de Rafael com um grupo de pais ricos, numa área reservada da arquibancada. Eles planejavam convencer os árbitros a favorecerem times de seus filhos e, se isso falhasse, criar um tumulto para interromper o torneio.
Ronaldinho, avisado, decidiu agir antes que o plano ganhasse força. Ele subiu num palco improvisado, pegou o microfone e falou com a multidão. Hoje, esse campo não é meu, não é da academia, não é de ninguém. É de vocês, dos garotos que sonham, das mães que lutam, dos pais que acreditam. Quem tentar atrapalhar isso não tá contra mim, tá contra o futebol. A multidão aplaudiu, mas Rafael, escondido entre os espectadores, trocou olhares com Tiago. Eles tinham um trunfo. Convenceram alguns garotos de comunidades a abandonar o torneio, alegando que Ronaldinho só queria fama. Um desses garotos, Tiago, de 15 anos, da Rocinha, apareceu no vestiário com a mochila nas costas, pronto para ir embora. João, que o conhecia, correu até ele. Mano, por que tu tá desistindo? Tu é craque. Tiago baixou a cabeça. Eles disseram que isso é palhaçada, que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Ronaldinho, que ouviu a conversa, se aproximou. Tiago, olha pra mim. Eu vim de Porto Alegre, sem nada no bolso. Me disseram 1000 vezes que eu não ia ser ninguém. Sabe o que eu fiz? Chutei a bola mais forte. Tu vai deixar eles te pararem? Tiago hesitou, mas o olhar de Ronaldinho, firme e acolhedor, o fez mudar de ideia. Ele jogou a mochila no chão e voltou ao campo. O torneio começou com uma energia eletrizante. No primeiro jogo, o time de João enfrentou um grupo de meninos ricos, liderados por Lucas. O jogo era equilibrado, mas os garotos da Maré jogavam com uma garra que lembrava o Brasil de 1970. João, com um drible que parecia ensaiado por Ronaldinho, passou por 2 zagueiros e chutou rasteiro, marcando o primeiro gol. A torcida explodiu, com Maria, a mãe de Pedro, gritando da arquibancada. Mas no segundo tempo, o plano de Rafael começou a se desenrolar. Um árbitro, subornado, marcou um pênalti duvidoso contra o time de João. A multidão vaiou e Lucas se preparou para cobrar. Ronaldinho, observando do banco, levantou-se e caminhou até o árbitro. Você sabe quem está assistindo, né? Esse campo tá cheio de câmeras, de pais, de gente que ama futebol. Marca errado e tua carreira acaba hoje. O árbitro, nervoso, voltou atrás, cancelando o pênalti. Rafael, na arquibancada, ficou furioso, mas não podia fazer nada. O jogo continuou e o time de João venceu por 2-1. Enquanto os jogos avançavam, Ronaldinho percebeu que o boicote ia além do campo. Clara descobriu que Eduardo, o treinador afastado, pagara um grupo de adolescentes para provocar brigas na torcida, com a esperança de que o torneio fosse suspenso por falta de segurança. Ronaldinho chamou Romário e Bebeto para uma reunião rápida. Esses caras não vão parar, mas a gente é mais forte. Vamos mostrar pro Rio que o futebol é maior que isso. Romário, com um sorrisinho, sugeriu. Deixa comigo. Conheço uns caras na comunidade que podem ajudar. Ele ligou para líderes comunitários da Rocinha e da Maré, que rapidamente organizaram grupos de voluntários para patrulhar a torcida, garantindo que qualquer provocação fosse contida. Quando 2 adolescentes contratados por Eduardo tentaram iniciar uma confusão, jogando latas na arquibancada, foram imediatamente cercados por moradores que os convenceram a desistir. A multidão aplaudiu os voluntários, e o torneio seguiu sem interrupções. Na final, o time de João enfrentou o de Pedro, que havia se destacado com passes precisos e uma calma impressionante. Ronaldinho assistia do banco, ao lado de Maria, que não conseguia parar de sorrir. O jogo foi um espetáculo. Pedro abriu o placar com um chute de fora da área, mas João respondeu com um gol de falta, cobrando com a curva que aprendera assistindo vídeos de Ronaldinho. Nos minutos finais, os 2 times empatavam em 2-2. A torcida estava em pé, gritando, cantando, enquanto o sol se punha, tingindo o campo de dourado. Foi então que João, numa jogada coletiva, recebeu um passe de Tiago, que decidira ficar. Ele driblou o último zagueiro e, em vez de chutar, passou para Pedro, que estava livre. Pedro marcou o gol da vitória e o campo explodiu em festa. Maria correu para abraçar o filho, enquanto João e Tiago levantavam Pedro nos ombros. Ronaldinho, com lágrimas nos olhos, aplaudiu de pé. É isso que o futebol faz, disse ele a Romário. Une a gente. Após o torneio, Ronaldinho reuniu todos no centro do campo. Ele anunciou a criação do Fundo Sorriso do Futuro, uma bolsa de estudos que pagaria treinos, uniformes e até passagens para garotos pobres competirem no Brasil e no exterior. Pedro e João foram os primeiros beneficiados, com vagas garantidas em escolinhas de clubes europeus. Mas Ronaldinho não parou aí. Ele exigiu uma reformulação total da academia, com um novo conselho formado por ex-jogadores, líderes comunitários e pais. Rafael, Tiago e Eduardo foram banidos de qualquer atividade ligada ao futebol juvenil após uma investigação da federação que confirmou suas ações.
Ronaldinho entregou a administração da academia a Ana, a recepcionista que o tratara com respeito no primeiro dia. Você viu o que era certo antes de todo mundo, disse ele. Ana, emocionada, aceitou o cargo. A noite terminou com uma cena que ficaria gravada na memória do Rio. Ronaldinho, Romário e Bebeto pegaram uma bola e começaram a jogar com os garotos, numa pelada improvisada sob as luzes do campo. A multidão cantava Cidade Maravilhosa e as câmeras dos celulares capturavam cada drible, cada risada. Ronaldinho, com a bola colada ao pé, olhou para o céu e pensou em sua própria jornada, de um garoto pobre de Porto Alegre a um ícone mundial. Ele não precisava de troféus para se sentir completo. Aquele campo, aqueles garotos, aquela alegria, isso era sua vitória. E enquanto a bola rolava, sob o olhar de uma cidade que nunca dorme, Ronaldinho Gaúcho soube que seu legado estava apenas começando, porque o futebol, como ele sempre disse, não era sobre dinheiro ou fama. Era sobre o sorriso de um garoto que, contra todas as chances, chutava a bola para o gol dos seus sonhos.